Paz do Senhor, crianças. Vamos iniciar nossa aula mais uma vez. O tema de hoje é Onde servimos a Deus. Primeiro, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Vem, ó Senhor, abrir as nossas mentes para que possamos, Senhor, aprender e praticar a Tua Palavra, para que sejamos luz e possamos te servir verdadeiramente. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. A aula de hoje está baseada no texto de 1 Coríntios 15:58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, primeiro vamos entender o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser firmes. O que é uma coisa firme? É uma coisa que não balança para a direita nem para a esquerda, que não vai para frente nem para trás, que fica naquele lugar. Então, como servos do Senhor, nós devemos ser firmes. Terão tempestades, algumas dificuldades, que poderão fazer a gente se balançar, mas não a ponto de arrancar a nossa raiz, não a ponto da gente deixar de servir ao Senhor. Então, a gente deve ser firme e constante. Então, ser firme é não se abalar, não ser arrancado, não abandonar a sua fé. Ser constante. Todos os dias eu tenho que estar servindo a Deus com fidelidade. Todos os dias eu devo estar buscando me aproximar mais de Deus. Quando eu sou constante e firme, eu estou trabalhando para o Senhor. E como é que eu trabalho para o Senhor? Eu trabalho para o Senhor quando eu falo de Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu faço algo para a obra dele. Agora nós não estamos indo à igreja, mas quando eu vou dar aula na escola dominical, eu estou servindo a Deus. Você, quando vai à escola dominical, está servindo a Deus. Quando você vai ao culto, você está servindo a Deus. Se você vai à igreja e ajuda a limpar, ajuda a botar uma água, se você dirige um culto, se você canta no Ministério de Louvor do Cultinho, se você faz uma peça de teatro, são várias maneiras que você tem para servir a Deus. Então, nós devemos ser firmes e constantes para servir ao Senhor. Vamos ler aqui o que diz a revista sobre o servir a Deus. No reino de Deus, ocupamos uma posição de honra, pois somos filhos de Deus e co-herdeiros das bênçãos de Deus em Cristo. Co-herdeiros. Quer dizer que Jesus é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros, ou seja, nós temos direitos à salvação e a bênçãos de Deus, assim como Jesus os teve. Então, nós somos co-herdeiros em Cristo, mas isso não nos isenta de trabalharmos arduamente para o nosso Senhor. Não nos isenta, então. Não é porque eu sou co-herdeira, porque eu tenho direito à salvação, que eu não vou trabalhar para a obra de Deus. Jesus, ele é filho de Deus e ele veio para a terra, mas ele trabalhou, ele serviu a Deus. Como foi que Jesus serviu a Deus? Ora, Jesus pregou a palavra, Jesus levou alimento para o faminto, Jesus falou e nos ensinou que quando
Nós damos água a quem tem sede, comida para quem tem fome, damos um cobertor para quem está com frio, nós estamos servindo ao Senhor. Então, o principal que nós devemos aprender nesta aula de hoje é que para servir a Deus, eu tenho que servir ao próximo. Eu tenho que ser útil para o próximo. Então, se eu estou na escola e eu tenho um amiguinho que está com dificuldade em matemática e eu sou bom em matemática, eu vou servir a Deus ensinando meu coleguinha a aprender as continhas. Ora, eu vou ensinar, eu não vou dar uma cola e pronto, não. Eu vou chamar o meu coleguinha no horário do recreio ou para que ele vá a um outro horário na minha casa e eu vou ensinar a ele a aprender aquilo que ele não sabe. Então, quando eu me disponho a fazer algo pelo próximo, eu estou servindo a Deus. Continuemos, então, a nossa leitura. Vamos ver, então, o que diz a palavra do Senhor. Como nós já lemos em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Ele manda a gente ser firme e constantes no trabalho do Senhor. Então, um exemplo de servo fiel a Deus, nós temos muitos na Bíblia, mas vamos falar de Paulo. Paulo vai nos mostrar que servir a Deus é um prazer, é uma alegria muito grande, podermos estar na igreja trabalhando para Jesus. Talvez você esteja se perguntando, como eu posso servir a Deus? É uma ótima pergunta. Então, nós servimos a Deus à medida que fazemos algo pelo nosso irmão e pela obra do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou que quando oferecemos comida a alguém que está com fome, nós estamos servindo a Deus. Quando entregamos um copo de água para alguém que está com sede, é como se nós estivéssemos dando água a Deus. Então, o Senhor quer que nós sejamos bons, mas bons de coração. Não aquela bondade para se apresentar à sociedade. Não para que os outros digam, olha, fulano fez uma bondade com a pessoa. Não, a gente deve ser bom de coração. Quando a gente é bom de coração, a gente faz para o outro aquilo que a gente queria que fizessem com a gente. E a gente não se importa se a pessoa vai agradecer depois, se vai reconhecer. A gente simplesmente faz porque estamos fazendo o que é correto e servindo a Deus. Então, quando a gente faz algo pelo outro, a gente não faz pensando em ser reconhecido, em ser elogiado, em ser indicado pelos outros. Não, a gente faz por amor a Deus. E porque aprendemos que o nosso irmão deve ser amado, deve ser cuidado. E o que eu faço por ele é como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, nós devemos sempre lembrar que a igreja nos ensina que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e que Ele pode nos ajudar nas dificuldades. Então, quando Deus pode nos ajudar, Ele também nos dá força para que a gente possa ajudar o próximo. Então, nós devemos sempre estar pensando em servir a Deus. O que é servir? Servir vem de servo. Olha, meu servo, tá vendo? Tem visto meu servo Jó? Então, servo é aquele que faz algo para alguém. Então, nós devemos ser servos de Deus. E como servos de Deus, nós devemos sempre estar preocupados em ajudar os nossos irmãos. E como eu já disse, ajudar de coração. Nós não devemos pensar no que o pastor vai falar,
no que o vizinho vai falar. Nós devemos apenas fazer o bem pensando, estou fazendo o que Deus faria por mim. É muito importante a gente aprender isso, que devemos servir. E servir é algo que deve dar alegria. Quando eu sirvo a Deus e vou fazer a vontade deles e ajudar a obra do Senhor, eu faço com alegria. Então eu não vou. Eu vou feliz. Então, como é que eu sirvo a Deus? Você é criança. Aí é a hora da escola dominical. A mamãe manda ir para a escola dominical. Você. Então, não é com alegria. Quando a gente serve a Deus, deve servir com alegria. Porque, para Deus, tudo que Ele quer para nós é a nossa salvação. Ele quer para nós coisas grandes, mas Ele não quer que a gente faça nada forçado, nem de má vontade. Então, eu devo servir a Deus com alegria. Eu devo sempre saber que servir a Deus é um prazer. Então, eu vou à igreja porque eu quero ir, porque lá eu me sinto feliz em servir a Deus. Então, eu vou feliz. É hora da escola dominical. Eu venho preparar a minha aula como professora e você, como aluno, feliz, porque o que eu ensino e o que você está aprendendo é para ajudar a obra do Senhor. E eu faço com alegria. Eu não faço para agradar o pastor, eu não faço para agradar as irmãs, eu não faço para agradar as crianças. Eu faço porque entendo que é necessário, que Deus precisa para que a obra dele cresça, que a palavra dele seja pregada. Inclusive a vocês crianças. Então eu faço com alegria. Por quê? Porque Deus é maravilhoso e Ele tem me dado muito. Do que Ele tem me dado, eu posso partilhar com vocês e com outras pessoas. Então, vamos sempre pensar em sermos servos de Deus, com alegria e com gratidão. Para observar se vocês, de fato, aprenderam e compreenderam o que nós ensinamos hoje, vocês receberam uma atividade que diz assim: pinte as características verdadeiras de quem serve a Deus e risque com um X as falsas. E tem escrito: alegria, bondade, tristeza, fidelidade e desânimo. Então, qual é a característica verdadeira de quem serve a Deus? Quem serve a Deus serve com alegria. Quem serve a Deus serve com bondade. Quem serve a Deus serve com fidelidade. Quem serve a Deus não pode servir nem com tristeza, nem com desânimo. Então, não adianta eu enganar a mamãe e ir toda tristinha assistir a escola dominical, com aquela carinha amarrada. Não. Se é para Deus, eu vou feliz. Se é para Deus, eu vou contente. Se é para Deus, eu vou de boa vontade. Não vai servir para Deus se você for amarradinho, tristinho, só para agradar o outro. Não, você tem que ir para agradar a Deus. E Deus só se agrada se você servir com bondade, com alegria e com fidelidade. Vamos decifrar o código. Descubra a frase. A frase é: servir ao Senhor é um prazer. Então, quando eu sirvo a Deus com alegria, eu faço algo que agrada ao Senhor. Complete a frase com as palavras adequadas que estão dentro da caixa: Jesus, sede, estrangeiro, comida, fome, água e aquecer. O próprio Jesus disse que toda vez que oferecemos comida a alguém que tem fome ou
água a quem tem sede, quando acolhemos o estrangeiro, ou vestimos os que precisam se aquecer, quando visitamos os doentes, ou mesmo os que estão presos, ao Senhor Jesus estamos fazendo. Então, quando eu faço algo para alguém que está passando por uma necessidade, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo para Jesus. E só faço para Jesus se o que eu fiz por essa pessoa foi com alegria. Se foi algo espontâneo, ou seja, da minha própria vontade, eu fiz sem ninguém me mandar, sem ninguém estar empurrando para eu fazer. Não, eu fiz porque eu sei e aprendi que Deus me deu algo e que esse algo eu posso partilhar com o próximo. Isso é servir. Então, eu sou serva do Senhor, você é servo do Senhor. Então, que esta semana você faça algo por alguém de coração, com alegria, servindo a Deus com fidelidade, como Paulo serviu. Paulo foi um servo fiel. Muitos outros da Bíblia também serviram com fidelidade. Vamos sermos servos de Deus, não só na igreja, mas em todos os lugares. Nós devemos ser servos do Senhor, ajudando ao próximo com alegria e de coração. A paz do Senhor Jesus e até a próxima.